Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República apresenta as alegações finais na ação penal sobre o núcleo crucial da tentativa de golpe. Em mais de 500 páginas, a PGR reitera o pedido de condenação de Jair Bolsonaro e 7 aliados. Entre as acusações, organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O governo americano abre uma investigação sobre práticas comerciais do Brasil e ataques às empresas americanas de redes sociais. O governo brasileiro envia uma nova carta aos Estados Unidos, na qual manifesta a indignação com o tarifaço de Donald Trump e diz estar disposto a negociar. Um acidente entre uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus mata estudantes da Universidade Federal do Pará e motoristas em Goiás. Em uma nova onda de ataques, Israel bombardeia o Ministério de Defesa da Síria. E você vai conhecer uma ONG que leva crianças da favela do Turano em uma expedição para avistarem baleias no Rio de Janeiro. O Jornal Mundial começa agora. O governo federal informou hoje que enviou uma nova carta aos Estados Unidos, na qual manifestou indignação com a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, informou estar disposto a negociar e cobrou uma resposta a outra mensagem enviada em maio. A reportagem é de Gleidson Oliveira. O governo Lula informou nesta quarta-feira que enviou uma nova carta ao governo dos Estados Unidos, na qual manifestou indignação com a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Informou estar disposto a negociar e cobrou resposta a uma outra mensagem enviada em maio. Segundo o governo, a carta enviada em maio continha uma proposta confidencial sobre possibilidades de negociação de tarifas comerciais. A nova carta afirma às autoridades americanas que o Brasil acumula com os Estados Unidos grandes déficits comerciais em bens e serviços e acrescenta que, nos últimos 15 anos, esse saldo negativo para o Brasil chegou a quase 410 bilhões de dólares, segundo dados do próprio governo norte-americano. O documento é assinado pelo vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. E é endereçado ao secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e ao representante de comércio do país, Jameson Greer. Desde que Trump anunciou no início do ano uma série de tarifas a produtos importados, Alckmin e Vieira conversaram com autoridades norte-americanas, incluindo Lutnick e Greer. As autoridades brasileiras afirmam que estão prontas para dialogar com os norte-americanos e negociar uma solução mutuamente aceitável sobre o comércio entre os dois países. O governo americano abriu ontem uma investigação contra o Brasil por suas práticas comerciais e ataques às empresas americanas de redes sociais. O governo americano abriu nesta terça-feira uma investigação contra o Brasil por suas práticas comerciais e o que considera ataques às empresas americanas de redes sociais. A informação foi revelada pelo representante comercial Jameson Greer. Na semana passada, Trump ameaçou o Brasil com tarifas de 50% sobre seus produtos exportados aos Estados Unidos. Em parte, a medida foi adotada como castigo pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.
Nesta terça-feira, o governo em Washington foi além ao cumprir sua ameaça de abertura de uma investigação sobre o Brasil, como prometeu fazer na carta destinada ao presidente Lula, que anunciava as novas tarifas aduaneiras aplicáveis a partir de 1º de agosto, caso nenhum acordo seja alcançado antes disso. Por ordem do presidente Trump, lança uma investigação sob a seção 301 sobre os ataques do Brasil às empresas americanas de redes sociais, bem como outras práticas comerciais injustas que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos, declarou o representante comercial Greer, citado em um comunicado. A seção 301 da Lei de Comércio de 1974 aborda práticas estrangeiras desleais que afetam o comércio dos Estados Unidos. As autoridades americanas vão se concentrar em diversas práticas comerciais. Washington investigará o comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos para avaliar se prejudicam as empresas americanas. O governo Trump também investigará o que considera tarifas preferenciais que o Brasil concederia às exportações de certos parceiros comerciais globalmente competitivos. Além disso, acusa o Brasil de incapacidade para aplicar medidas anticorrupção e de transparência e de, aparentemente, negar a proteção e o cumprimento dos direitos de propriedade intelectual. Quanto ao etanol, o governo Trump se queixa porque o Brasil abandonou sua disposição para oferecer um tratamento praticamente livre de tarifas ao etanol americano e, em seu lugar, afirma que aplica tarifas aduaneiras substancialmente mais altas aos Estados Unidos do que a outros países. A Procuradoria-Geral da República reiterou ontem o pedido da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas por organização criminosa armada e golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República solicitou nesta terça-feira ao Supremo Tribunal Federal a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por organização criminosa armada e golpe de Estado, em um caso que desencadeou uma crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. Após vários dias de interrogatórios, a PGR reafirmou a alegação de que Bolsonaro e 7 de seus ex-subordinados mais próximos tentaram garantir a permanência autoritária no poder por meio de tentativas de ruptura violenta da ordem democrática. Isso teria ocorrido após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022 para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações estão em um documento oficial divulgado nesta manhã. O texto pede a condenação pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e outros crimes relacionados a danos ao patrimônio público. O julgamento contra o líder de extrema-direita foi condenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chamou o processo de caça às bruxas e anunciou tarifas de 50% sobre as importações brasileiras a partir de 1º de agosto. O destino do ex-presidente e de seus ex-colaboradores agora está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que também está sob ameaça de sanções de Washington por suas decisões contra as plataformas de rede social americanas. Bolsonaro e seus supostos cúmplices podem pegar cerca de 40 anos de prisão. O ex-presidente alega ser inocente e perseguido, mas perante o STF, ele reconheceu ter considerado um dispositivo constitucional para impedir a posse de Lula. O plano fracassou devido à falta de apoio dos comandantes das Forças Armadas. Um acidente entre uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus matou 5 pessoas, entre alunos e motoristas, na BR-153 em Porangatu, no norte de Goiás. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. Uma tragédia marcou a madrugada desta quarta-feira na BR-153, no município de Porangatu, no norte de Goiás. Um acidente grave envolvendo uma carreta, um micro-ônibus e um ônibus de estudante deixou pelo menos 5 mortos e vários feridos. O resgate ainda está em andamento. E segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a carreta teria invadido a contramão, colidido de frente com o primeiro ônibus do comboio, que levava estudantes da Universidade Federal de Pará, a UFPA. Eles viajavam rumo a Goiânia, onde participaram do Congresso da União Nacional dos Estudantes, o UNE. No total, 28 pessoas estavam no ônibus atingindo. Entre as vítimas, 3 estudantes universitários e 2 motoristas. São eles: Ademilson Mitão de Oliveira, motorista do micro-ônibus,
Leandro Souza Dias, estudante de farmácia. Ana Letícia Araújo, estudante de pedagogia. Jefferson Campos Alves, estudante de produção multimídia. E Kelly Lautner de Oliveira, motorista da carreta. Um passageiro da carreta ficou gravemente ferido e, segundo o ônibus do comboio, que também foi atingido, não teve feridos. As equipes de resgate, incluindo o SAMU, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Técnico-Científica, atuam desde as primeiras horas do dia e da manhã. O trecho da rodovia ficou interditado por mais de 4 horas, sendo liberado somente por volta das 9 da manhã. Os sobreviventes foram levados para hospitais em Porangatu e Alvorada. Porangatu e Goiás, Alvorada e Tocantins. Enquanto as investigações para determinar as causas do acidente continuam. Em nota, o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, lamentou as mortes e colocou o estado à disposição das autoridades do Pará. E o presidente da República, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, também manifestou solidariedade às famílias e à comunidade acadêmica, classificando o acidente como uma perda profunda para o país. Agora o Brasil se comove com a dor das famílias de toda uma geração de jovens cujos sonhos foram interrompidos no caminho da educação e da esperança. Volta aos estúdios da TV Mundial. Veja a seguir, sobe para 250 o número de mortos em confrontos no sul da Síria. E você vai conhecer uma ONG que leva crianças de uma das favelas do Rio de Janeiro para avistar baleias. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Há 3 anos, a TV Mundial chegou para transformar a forma como você vê as notícias. Com profissionais dedicados e apaixonados, trazemos a verdade em cada reportagem e apresentação. Nós ouvimos todas as vozes, porque cada história importa. Da política ao esporte, estamos sempre na linha de frente de mãos dadas com a informação. Nossos jornalistas se dedicam dia e noite para te manter informado. E não temos medo de enfrentar desafios para trazer a verdade na informação. Sua participação é importante. Conecte-se conosco e participe. Acreditamos no poder da informação para mudar realidades. Nosso compromisso é com a qualidade e a ética no jornalismo. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Juntos construímos uma história que só está começando. TV Mundial, apresentamos a verdade em primeiro lugar. Moradores do sítio Pedrinhas, em Pindoretama, reclamam de um problema que se arrasta há pelo menos 2 anos, uma infestação de moscas. No chão, nas mesas, na comida e por todo lado, os insetos atrapalham a rotina da população do município da região metropolitana de Fortaleza. Vídeos mostram a quantidade excessiva de moscas em casas da comunidade. Moradores disseram que o problema afeta diariamente a rotina das casas. Um dos principais pontos reclamados pela comunidade é com relação à alimentação. Os insetos tanto atrapalham as refeições como causam a perda de alimentos. Em nota, a Prefeitura de Pindoretama afirmou que as secretarias de Meio Ambiente, Saúde e Vigilância Sanitária estão empenhadas a resolver o caso. Visitas à comunidade e ao entorno são feitas para identificar a origem do foco das moscas. Israel lançou um ataque aéreo contra o Ministério da Defesa da Síria hoje e as imagens foram transmitidas ao vivo pela TV Al Jazeera. O local, que fica próximo ao Palácio Presidencial sírio, na capital do país, Damasco, foi atingido fortemente. Um vídeo mostra uma grande explosão no centro da estrutura do prédio, destroços voando e uma grande nuvem de fumaça se erguendo no horizonte. O ataque faz parte de uma nova frente dos conflitos no Oriente Médio. As Forças Armadas de Israel afirmam que é uma resposta a combates que soldados sírios têm travado com drusos, minoria étnica que vive em regiões tanto de Israel quanto da Síria. De acordo com o Ministério da Saúde sírio, os bombardeios israelenses em Damasco deixaram pelo menos 3 mortos e 34 feridos.
O Ministério da Defesa da Síria pediu aos moradores da cidade que permanecessem em casa. Alguns moradores que a Reuters conseguiu entrar em contato por telefone disseram que estavam escondidos em casa com medo, sem eletricidade. Subiu para 248 o número de mortos nos confrontos na província síria de Sueida. Ontem, as forças governamentais chegaram à região, mas os distúrbios continuam. Novos confrontos foram registrados nesta quarta-feira na província de Sueida, no sul da Síria. Já são vários dias de distúrbios que obrigaram a mobilização das forças governamentais. Um balanço atualizado nesta quarta pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos eleva a mais de 200 o número de mortos. Os dados incluem mais de 90 membros da minoria drusa que tem forte presença na região, além de 28 civis, dos quais mais de 20 teriam sido executados sumariamente pelas forças do governo, de acordo com a organização que tem uma rede de fontes na região. Também morreram mais de 130 agentes das forças de segurança e 18 combatentes beduínos aliados. Em Israel, o ministro da Defesa, Israel Katz, exigiu que a Síria deixe os drusos de Sueida em paz e retire suas tropas desta região no sul do país. Ele advertiu que as forças israelenses vão intensificar a resposta contra o regime se não for aplicada uma política de desmilitarização. Hora da previsão do tempo com Marcelo Marques. Boa noite, Marcelo. Como fica o clima para amanhã? Oi, Gabriel. Boa noite para você, para a Vitória, e boa noite para você. Começando com a região Nordeste, predomínio de sol em grande parte da região, especialmente no interior, com chance de chuva passageira no litoral da Bahia, Pernambuco e norte do Ceará. Ventos moderados ajudam a amenizar o calor em áreas costeiras. Em Fortaleza, a mínima será de 24 graus e máxima de 30. Sol com nuvens durante o dia e possibilidade de chuva leve à noite. Em Camocim, a mínima será de 23 graus e máxima de 31. Dia ensolarado, com ventos constantes e a sensação térmica mais amena ao entardecer. Na região norte do Brasil, o tempo segue abafado e úmido, com pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite, em áreas do Amazonas, Acre e Rondônia. A faixa leste do Pará e o Tocantins deve ter sol forte e calor intenso. Manaus terá mínima de 24 graus e máxima de 33. Dia quente, com aumento de nuvens e pancadas rápidas de chuva ao final do dia. Na região centro-oeste do país, tempo seco domina toda a região, com índices críticos de umidade relativa do ar durante a tarde. O sol fica um pouco mais forte, poucas nuvens e temperaturas elevadas que devem persistir. Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, a mínima será de 19 graus e máxima de 35. Sol forte e ar muito seco. Atenção para riscos de queimadas e desconforto respiratório. Na região sudeste, manhãs frias e tardes mais quentes, com grande amplitude térmica em São Paulo, Minas e interior do Rio de Janeiro. O tempo continua firme, o céu claro e baixa umidade no interior. Em São Paulo, capital, mínima de 12 graus e máxima de 25. Frio no início do dia, mas com o sol predominante e a sensação de tempo seco. E na região sul do Brasil, o tempo firme predomina, com céu limpo e baixas temperaturas pela manhã, especialmente na Serra Gaúcha e Catarinense. As tardes são mais amenas, com pouca nebulosidade. Porto Alegre terá mínima de 8 graus e máxima de 20. Tempo seco, com manhã gelada e sol brilhando ao longo do dia. Uma boa semana a todos. Boa noite, Gabriel e Vitória. Obrigado, Marcelo. Boa noite e até sexta-feira. A ONG Favela Radical se mobiliza para levar crianças da favela do Turano, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, para participarem de uma atividade de avistamento de baleias. O sol começava a colorir o céu do Rio de Janeiro quando o barco saiu do quadrado da Urca, zona sul da cidade maravilhosa.
Parte da tripulação era formada por crianças da favela do Turano, na Tijuca, zona norte carioca, em uma missão muito especial, avistar baleias. Mas é muito mais especial quando a gente encontra crianças durante a expedição, porque elas são mais sensíveis ao conhecimento que está sendo levado, né? Aquele conhecimento que está sendo trocado ali. A expedição foi promovida através de uma parceria entre o Nas Marés e o Instituto Favela Radical, fundado por Jeff Quirino. Temos o propósito e foco nos esportes de ação como ferramentas de transformação social. Hoje, como parte do nosso trabalho em rede dentro de um ecossistema de parcerias, nós pela primeira vez trouxemos alunos do nosso projeto e consequentemente da favela, né, lá do Turano, para fazer o passeio de avistamento de baleias. Depois de muita espera e ansiedade, o momento chegou. As baleias puderam ser vistas na altura das Ilhas Cagarras. Antes eu tava com muito medo dela voar em cima de mim e me engolir. Mas agora que eu vi, como não pode chegar tão perto, aí eu perdi um pouco do medo, mas ainda tenho um pouquinho de medo de chegar muito perto. Segundo o Nas Marés, a passagem dos animais pelo Rio de Janeiro acontece todos os anos entre os meses de junho e agosto. Milhares desses cetáceos se aproximam da costa brasileira em seu trajeto da Antártida, onde se alimentam, até as águas quentes do estado da Bahia, onde se reproduzem. Ajudando eles a criarem memórias, né? Sim, nunca vão esquecer. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossas páginas lá no Instagram, TV Mundial UFC e o 05 Notícias, o portal da TV Mundial. Boa noite para você. Amanhã você acompanha mais notícias no Boa Tarde Mundo com Caio Teles às 13 horas. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, até sexta-feira. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. TV Mundial. Há 3 anos, o nosso prazer é te informar.